Olá, boa noite a todos os alunos e alunas do nosso curso de Investimentos 2, Asset Pricing, né? Apressamento de ativos, esse curso aqui que é tão importante, eu sempre digo, para os alunos de Economia, Finanças, Ciências Atuariais, Administração, Contabilidade, dentre outras áreas afins, né? Muito bem, hoje aula 16, 3 de fevereiro, e seguindo sempre de maneira muito criteriosa o nosso cronograma que foi distribuído para você desde o primeiro dia de aula. Seguindo esse cronograma, na aula 16, o nosso assunto previsto é apresentar um artigo feito para o Brasil, um artigo premiado, um artigo publicado na Revista Brasileira de Finanças, que, a meu ver, é a melhor revista de finanças do nosso país, e um artigo que complementa esse assunto que a gente vem vendo aí nas últimas semanas, que é o modelo APT, ou, dito de outra forma, o modelo em que você tenta explicar o retorno excedente de um ativo qualquer, preferencialmente um portfólio diversificado, a partir da inserção de algumas variáveis explicativas no teu modelo linear. Então, é um modelo multifatorial, diferentemente do CAPM, que foi o objeto de estudo anterior ao APT, em que a gente só tinha uma variável explicativa. Era um modelo linear simples. E a gente já vem explicando nas últimas aulas o porquê que a ciência evoluiu para a inserção de novas variáveis explicativas. Não é? Muito bem. E nas últimas duas aulas especificamente, o que foi que a gente viu? Primeiro, um modelo setorial. A gente inseriu variáveis adicionais com características setoriais. Na aula passada, a gente viu um modelo em que a gente tentou abordar a questão da relevância das variáveis macroeconômicas. E a terceira linha, o terceiro pilar de pesquisa, que eu entendo ser o mais promissor, ou o qual gerou mais publicações na ciência mundial, Asset Pricing, é essa linha em que você vai colocar fatores adicionais além do prêmio de risco de mercado, ou seja, você vai estender o CAPM, mas com uma razão específica. Você identifica inicialmente por que o CAPM não é tão bom, não é tão legal. Isso vai estar associado ao que a gente chama de uma violação. Violação que pode ser pontual ou pode ser sistêmica e robusta. Se ela for sistêmica e robusta, daí não é um desequilíbrio pontual do CAPM, é uma falha do CAPM em captar aquele aspecto que está gerando essa violação sistêmica e robusta. E aí você vai pegar esse aspecto característico, vai transformar num antídoto, num soro, numa vacina que seja, e vai inserir através de um fator dentro do modelo. Então, eu lembro que você pode, por exemplo, pensar nos efeitos que a gente viu algumas aulas para trás, que a gente tinha o efeito tamanho, ou o efeito book to market, ou o efeito earning to price, ou o efeito leverage, né, de alavancagem. Então, vou pegar um deles aqui, alavancagem. Empresas mais alavancadas tendem a ter aí uma outperformance, ou seja, um alfa positivo. E aí você olha, eu identifiquei alfas estatisticamente positivos para algumas empresas, quando eu fui ver o que é que tinha em comum entre elas, elas estavam endividadas, alavancadas, mais do que as outras empresas. Então, esse aspecto pode ser incorporado ao modelo para corrigir essa violação, que tem uma explicação na sua raiz. Esse é o grande ponto da terceira linha. Então, nós não vamos inserir fatores ad hoc caídos do céu. Nós vamos inserir para curar o problema identificado.
Entenda que há uma razão muito forte, então, para essa inserção. Ela é muito criteriosa, ela é muito precisa, mas ela vai exigir uma coisa em contrapartida: uma agenda de pesquisa, porque você precisa identificar o problema para trazer a solução. E é aí que eu trago para vocês, nessa aula de hoje, esse paper com o Vandermon, um aluno que eu tive a honra de orientar no nosso mestrado profissional, e que, digamos assim, coroou uma linha de pesquisa que vinha desde 2009, num paper que foi publicado na Brazilian Business Review, que foi a dissertação do Alan, que eu já apresentei para vocês, que na época me ensinou muito. Ele era superintendente, acho que de recursos de terceiros no BNB. E naquele primeiro paper, naquela primeira orientação de mestrado, hoje já são mais de 100 na minha carreira, graças a Deus, mas naquela primeira orientação, sem saber nem onde é que a gente ia chegar, a gente fez um paper que foi publicado na Brazilian Business Review, e outros papers foram feitos na sequência, a dissertação do Gustavo Zeck, que eu já apresentei para vocês também aqui, que explorava que, de repente, a gente podia ter um CAPM que mudasse para um mesmo fundo à medida que ele se tornasse grande. Ele ficava tão grande que o modelo CAPM permitia uma quebra, e aí a gente chamava novos parâmetros alfa e beta para aquele fundo que tinha crescido. Não é? Então, era um threshold CAPM, endogenamente identificado. Né? Ele ficava gordinho demais, o fundo era como se fosse um novo fundo, e a gente permitia essa flexibilidade na obtenção dos valores dos parâmetros do CAPM. Também tivemos papers que foram explorados, salvo o melhor juízo, na disciplina de investimentos 1. Ambos também publicados na Brazilian Business Review, não é? Antes de eu me tornar editor associado de lá. Da Ana Balbina e do Arthur, também 2 alunos de mestrado profissional, que eu tenho um carinho enorme por todos eles, que exploravam aí características associadas à performance de fundos de investimentos. Então, aí já vamos falando aí de 4 papers nessa agenda de pesquisa de fundos de investimentos. E aí, por que eu estou falando disso? Vai já ficar claro. E aí, fechamos com mais 2 contribuições, a que eu vou apresentar hoje, que foi publicada na RBFIM, está disponível para você lá no nosso SIGA. Até peço desculpas, porque eu acho que na hora de colocar o nome, eu coloquei o nome dos autores, que sou eu, o Vandermon e o Felipe, mas acho que eu coloquei como sendo RBE, quando na realidade foi publicada na RBFIM, né? essa dissertação. E um 6º artigo também sobre fundos de investimentos, a dissertação do... Ai, Jesus. Já lembro o nome dele aqui. Que foi publicada na Professional Research, né? Do Guilherme Patilha, com o Maurício Benegas. Então, aí, 6 contribuições em fundos de investimentos em ações para o Brasil, revistas cada vez melhores. E essa contribuição do Vandermon e do Felipe, que eu vou mostrar agora, ela é fruto dessa agenda de pesquisa. Papers que a gente vai fazendo e vai descobrindo que tem que evoluir, que tem que dar uma contribuição cada vez melhor. E foi uma das poucas vezes que eu ousei sugerir um modelo. Porque aqui eu abro um parênteses para você que quer pesquisar nessa área de asset pricing para o Brasil. O que é o mais comum? Você pega um modelo que já foi sugerido por um autor mais famoso, com uma densidade maior de pesquisa, no qual a ciência acredita mais, e ele aplicou para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, e você vai lá e aplica para o Brasil, sendo necessário ou não alguma adaptação. É uma das agendas de pesquisa mais comuns entre econometristas em finanças, não é? Ou seja, ou mesmo que não seja em finanças. Você não cria o modelo, você só faz usar pela primeira vez para o Brasil, e é um nível de inovação satisfatório para uma dissertação, para uma boa tese. Daí você propor um modelo é muito ousado, é muito arriscado, a chance de não ser aceito
é grande, a chance de você ter problemas com isso é muito grande. Mas nesse quinto trabalho do Vandermonde, depois que a gente passou pela dissertação do próprio Felipe, que teve muita dificuldade de ser aceita pela ciência, a gente refinou, fez novos resultados, e aí nessa dissertação do Vandermonde foi premiada pela Ambima, né, Associação de Mercado de Capitais, pela primeira vez, salvo melhor juízo, em 2014. Ela sai do eixo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e premia uma dissertação em finanças realizada no Norte e Nordeste. Então, assim, muito orgulho por isso. E logo na sequência, a gente consegue publicar, né, uma versão adaptada na Revista Brasileira de Finanças. Então, essa é a história desse paper. E esse paper é muito emblemático nessa literatura em que você vai colocar fatores específicos, frutos de uma violação que você previamente identificou. Ou seja, sim, precisa de uma agenda de pesquisa. Não é o tipo do paper que sai assim em um ano de orientação de dissertação. Tá? Nós estamos falando de uma agenda que se arrastou aí por 5, 6, 7 anos para poder chegar nesse paper. Muito bem, sem mais demoras, vou começar a apresentação desse paper. Joia, você está aí vendo direitinho. Deixa eu melhorar a visualização aqui para mim também. Acho que dá para a gente dar um zoom nele aqui, né? E quando for necessário, a gente tira esse zoom. Pelo menos a visualização fica melhor agora. Então, você já deve ter percebido que eu gosto de trabalhos cujo título é uma pergunta, né? E muitas vezes a gente termina com outra pergunta, acaba não respondendo. Mas nesse aqui a gente responde, né? Então a gente quer saber se há bons gestores de fundos de investimento em ações no Brasil. Muito bem, muito bem. Qual é o grande ponto desse paper? A gente vai estimar um CAPM para fundos de investimentos no Brasil para um determinado período, vai identificar a violação mais comum, que é o quê? Apesar do beta ser significativo, então eu poder fazer alguma inferência, algum uso do CAPM. Eu identifico alguns alfas significativamente positivos ou negativos, e aí, quando eu proponho, sugiro uma determinada disposição dos fundos, tipo num tabuleiro, eu consigo enxergar, identificar esses alfas positivos ou negativos, estatisticamente falando, a 5% do CAPM original, eu consigo identificar que essa nuvem de alfas significativos fica na esquerda, na direita, em cima, embaixo, e tem uma razão dessa nuvem. Um fundo que está mais para a direita ou mais para baixo tem uma explicação. Então, a gente identifica uma violação sistêmica. Muito bem. A priori, a principal interpretação nesse caso é, olha, pode não ser um desequilíbrio para o modelo, pode ser que você identificou um fundo bem gerido. A gente já teve essa interpretação no artigo do Valente, que a gente conseguiu publicar na RAP da FGV em 2010, salvo melhor juízo. Então, era uma interpretação. Você agora rodou um CAPM, estimou para 75 pontos, se eu não me engano. Sei lá, 20 deram alfa positivo, esses 20 são bons fundos, são bem geridos. Aí a primeira coisa é, se você acredita piamente no CAPM, a interpretação poderia ser aqueles fundos entregaram um retorno esperado maior que o previsto teoricamente, dado o nível de risco que o fundo incorreu. Ok. Se isso foi fruto de uma aleatoriedade ou sorte, se for bom, ou no caso de um alfa negativo, fruto de uma aleatoriedade, lê-se azar, ou
por uma boa ou má gestão do gestor, aí é outra história. Antes de 2010, havia uma dificuldade em separar o joio do trigo, se era sorte ou boa gestão, ou azar e versus má gestão. Mas uma literatura antiga em estatística chamada Bootstrap, que nada mais é do que um processo de reamostragem, torna possível você estimar aquele modelo 1.000, 5.000, 10.000 vezes de novo. E através dessa reamostragem, que a gente vai explicar como é que se dá, você consegue inferir se aquele alfa que tu achou para o CAPM positivo é fruto de uma aleatoriedade ou sorte, ou era um resultado comum, esperado, e aí você caracteriza aquele gestor como tendo sido, de fato, bom. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer, essa contribuição de Bootstrap, que é uma técnica antiga em estatística, vem sendo aplicada em finanças há menos tempo, e aí eu acho que o divisor de águas é um Journal of Finance, Luck versus Skill, do Fromm French, que eles fazem, claro, nos Estados Unidos, e a gente adaptou para o Brasil, só que não usando um modelo de apressamento só como CAPM. Porque a gente identificou uma violação. O que a gente faz? Vamos sugerir um modelo que corrija a violação. Porque parte desses alvos que eram significativos era porque o CAPM não estava conseguindo captar um efeito. Então, a gente sugere, e aí sim, pela primeira vez no Brasil, que foi a contribuição da dissertação do Felipe, defendida uns 2 anos antes, da dissertação do Vandermont, a gente sugere esse modelo especificamente para o Brasil, para precificar fundos de investimentos em ações, categoria Ibovespa ativo, da BIMA, no Brasil, naquele período de tempo. Que aquele modelo só serve para atender aquela violação que a gente identificou. Então, um modelo criado, inspirado, claro, em metodologias passadas, mas um modelo criado, uma vacina específica para o Brasil. Fundos de investimento do Brasil. E aí, o que o Vandermont contribui nessa dissertação é o paper do Fromm-French 2010 já estava muito bem difundido, separar o joio do trigo, e a gente aplicou o teste Bootstrap para a gente saber se, a partir desse modelo multifatorial robusto feito para fundos de investimento no Brasil, se ainda assim sobrava algum alfa positivo, e aí quais seriam esses fundos com alfa positivo, e se seriam fundos cujo alfa positivo seria sorte ou gestão. É isso que a gente vai fazer nesse paper aqui, uma RBFIM publicada em 2015. Muito bem. Como sempre, gente, uma revisão da literatura, toda uma historinha da evolução da ciência de asset pricing no Brasil e no mundo, claro, assim como um pouco de literatura específica sobre gestão de fundos de investimentos em ações. Tá? Uma introdução bastante longa, muito interessante, mas que, diferentemente de outros papers, cabia essa revisão de literatura aí. Porque a gente dá uma contribuição a essa evolução. A gente coloca um pequeno tijolinho nessa enorme parede. Então, a gente precisava deixar claro qual era a nossa contribuição diante de uma literatura já consagrada, que está aí há décadas. Aqui as equações, sempre, né? Um CAPM clássico para você aí. Nunca esqueça dessa equação teórica. A gente traz aqui a discussão das evidências da década de 80, principalmente, Burns, o Bandari, o Statman, o Rosenberg, todos aqueles effects, aqueles efeitos que foram documentados sugerindo haver padrões sistêmicos e robustos de violação, não é? Para ações, havia pouca literatura para fundos. Havia para ações, mas não havia para fundos. Você podia chegar e dizer, uma empresa grande tem o alfa assim, empresas mais alavancadas têm o alfa assado, mas para fundos de investimentos em ações
Essa literatura era muito inócua ainda, muito incipiente, melhor dizendo. E aí, um modelinho clássico nessa literatura, né, que é o modelo da década de 90 proposto pelo Fama e French. Que é o quê, Paulo? Explica para a gente aí. Aqui o primeiro fator, a primeira variável explicativa, então somente o prêmio de risco de mercado. Maravilha. O segundo fator, small minus big, simples. Um portfólio dinâmico construído a partir de ações small, em que entram positivamente no portfólio, menos ações big, que entram negativamente no portfólio. Então, o cara fica comprado em ações de empresas pequenas e fica vendido em ações de empresas grandes. E joga isso e constrói um fator que nada mais é do que o prêmio de risco desse portfólio. Tá? Não é nem prêmio de risco, desculpa. O retorno excedente desse portfólio. Ele é um zero cost portfólio. Ele é um portfólio de custo zero. Então, ele entra positivamente. Você fica comprado em ações de empresas pequenas, vendido em ações de empresas grandes. Para captar o quê, queridos e queridas? Para captar o efeito tamanho documentado na década de 80, de que o CAPM funcionava de maneira insatisfatória quando ia precificar ações de empresas com tamanhos muito diferentes, pequenas versus grandes. Então, essa literatura já estava bem documentada desde a década de 80. O Fama vai lá, junto com o Frank, na década de 90, transforma este efeito e constrói um fator com este efeito. Maravilha? E o terceiro fator, o HML, o High minus Low. High de alto, Low de baixo. O quê? Book to Market, que é a razão entre o tamanho contábil da empresa e o tamanho de capital, né? O valor de mercado dela, que a gente já explicou. O tamanho contábil é patrimônio líquido. E o tamanho de mercado, o valor de mercado, é o valor da ação naquele instante de segundo, vezes a quantidade de ações outstanding, ou seja, fora da tesouraria da própria empresa. Muito bem. E por que isso? Porque na década de 80 também havia sido reportado, e essa evidência foi corroborada para vários lugares do mundo, o efeito book to market. Ações que têm book to market mais alto tendem a ter alta performance. E por que o CAPM não capta isso? O modelo de fator capta. Porque ele construiu um fator. Que fator é esse, HML? Um portfólio dinâmico, em que você fica comprado em ações com alto book to market e vendido em ações com baixo book to market. A gente já havia evidenciado, não para ações, mas para fundos de investimentos em ações, que o CAPM às vezes falhava para fundos com PL muito grande ou para fundos que tinham retorno muito alto, né? Que foi a contribuição do paper do Alan de 2009. E aí a gente percebeu que através do threshold CAPM, que foi a BBR de 2012 do Gustavo Zec, a gente não conseguia resultados tão conclusivos assim. Melhorava o modelo de aderência. Um CAPM que respirava e, à medida que o fundo crescia, ele permitia novos alfas e betas. Mas a gente ainda tinha o efeito não só tamanho, mas o efeito performance. E a gente queria captar tudo isso ao mesmo tempo, através de um modelo só. Então, é nesse paper que a gente usa dados de 98 a 2008, tá? Para 75 fundos. Os dados são mensais, logo, eles são corrigidos pela inflação, tudo aqui são, portanto, retornos reais. Por que 2008? Porque aí a gente começa toda uma agenda de pesquisa, né? Em 2009, são 5, 6 anos, por isso que às vezes os dados ficam defasados, isso na ciência, infelizmente, é comum. Tá? E aí vamos aqui para algumas tabelas, né? Aqui vai ser necessário tirar um pouco do zoom. Aqui todos os fundos que foram usados, com os respectivos PLs,
e os respectivos ganhos acumulados. O maior dos fundos aqui, salvo melhor juízo, o PL médio, né, ao longo do período, de 10 anos, mais de 10 anos, né, 11 anos. Nós temos aí o Opportunity, Lógica, Fundo de Investimento em Ações, tá? Com 1 bilhão de PL médio, fundos pequenininhos, às vezes, como esse Ático aqui, que tem um PL médio de 5,8 bilhões, e os respectivos ganhos acumulados ao longo de todo o período. Né? Fundos que já registraram perdas reais de 55%, como esse BB Ações Telecomunicações, como fundos que deram aí quase 2.000% acima da inflação, como o Tempo Capital. Enfim, 75 fundos muito interessantes, porque são muito diferentes, pequenos, grandes, com boas e más performances em termos de retorno acumulado. Aí o grande ponto é a gente vai explicar como é que a gente constrói os fatores a partir da evidência que a gente tem. Qual era a evidência que a gente já tinha e que eu já mostro para vocês, porque está dentro do paper. Quando eu distribuo os 75 fundos nesse tabuleiro de xadrez aqui, com 15 linhas e 15 colunas e 5 linhas, o que é que a gente percebe? Os 15 fundos da primeira linha são os 15 menores fundos em termos de tamanho, de PL. E assim sucessivamente, até que os 15 da última linha são os maiores. Tá? Muito bem. E por que dentro dessa primeira linha, onde estão os 15 primeiros fundos menores, por que tem uns na esquerda, outros no meio, outros na direita? Da esquerda para a direita, o ganho acumulado vai aumentando. E por que isso? Porque quando a gente estima o CAPM com 75 fundos e coloca o resultado seguindo essa disposição, a gente vai ver uma nuvem concentrada numa determinada área. E é aí que a gente vai corrigir ambas as violações, ganho acumulado e tamanho. Então, a gente tem um gain effect e tem um size effect, um efeito ganho e um efeito tamanho. Tá? E a gente vai corrigir isso seguindo a literatura do Fama Friend, só que o Fama Friend fazia isso para ações, né? De empresas pequenas versus grandes, ações com book to market alto menos baixo. A gente vai construir fatores não a partir de ações, vai construir fatores a partir de fundos. Os nossos fatores são portfólios de fundos. Isso ninguém nunca tinha feito no mundo, salvo o melhor juízo. Porque essa evidência para fundos era rara ou pouco documentada. Enfim. E para o Brasil, zero. Nesse sentido, zero. Não havia nada, de fato, só a gente, né, que vinha desde 2009 batendo nessa tecla. Muito bem. E aí a gente vai construir portfólios nesse sentido, né? Os dois fatores que a gente cria, small minus big e losers minus winners. Small minus biggers, a gente vai combinar fundos pequenos menos fundos grandes e constrói um fator. E o loser minus winners, fatores, é o fator construído dos fundos perdedores menos os fundos vencedores. Não é? Porque esses são os dois efeitos que a gente quer, o efeito tamanho e o efeito ganho. E a gente chamou de perdedor e vencedor, aquele que tem um ganho ruim ou um ganho grande. Tá? E aí, os dois modelos que a gente estima, o CAPM e o nosso modelo. O CAPM estendido é o nosso APT, que serve para dar preço em fundos de investimentos em ações, categoria Ambima e Bovespa ativo de 98 a 2008 para o Brasil, série mensal. Ele não serve para outra coisa, porque ele é feito sob encomenda para curar essa violação que identificamos. E os dois fatores adicionais, losers minus winners e small minus big. Porque, volto a dizer, identificamos que, e a gente vai já mostrar isso aqui, que há um efeito tamanho e há um efeito ganho.
E era isso que a gente queria corrigir. E aí a gente estima, usando regressão, né, time series, né, séries temporais, estima usando painel, estima usando cross-section. A gente dá várias contribuições nessa ciência, né, para trazer muita robustez ao nosso resultado. Tá? Mas vamos para os resultados que mais importam, que mais tem a ver com o que a gente faz. Tá? Muito bem. Como sempre, muita estatística descritiva, eu já mostro aqui, mas não vou me ater muito a ela. De qualquer forma, nessa tabela 4, mesmo estando pequenininho os números, a gente consegue reportar aqui média, desvio, semivariância, Sharpe, Sortino e Traynor para 75 fundos numa mesma tabela, numa mesma página. Alright. Pronto, a tabelinha que eu queria mostrar aqui. Dos 75 fundos, só um tem um beta não significativo, então para ele a gente não precisa continuar muito a análise. Mas o que me interessa é essa nuvem aqui do CAPM. Se eu traçar aqui uma linha que vem aqui desse canto superior esquerdo, e ela vem... não adianta... Não sei se eu tenho algum efeito aqui para... Eu não tenho nenhum efeito aqui. Seria bom que tivesse, mas não tenho. Enfim, vamos lá. Na hora que eu venho puxando daqui de cima, na esquerda, até o meio, e volto aqui, ou seja, vai ficar um triângulo de cabeça para baixo, né? Com a ponta aqui embaixo e a base toda aqui em cima. Esse triângulo ele é quase todo vermelho. E aí, há alguns fundos nesse triângulo pequeno aqui de baixo, com pontos pretos, e um triângulo essencialmente preto aqui na direita. Esse triângulo retângulo aqui, né? Que são os fundos com maior ganho e maior tamanho. É esse o efeito que esses dois efeitos que a gente vai tentar resolver através do nosso modelo específico. Quando eu estimo com o nosso modelo, olha o que é que acontece com aquela nuvem de pontos pretos, né? Ela diminui aqui para fundos que tinham tamanho grande e performance ruim, né? E diminui essencialmente aqui, onde a gente tinha uma área praticamente toda cheia de pontos pretos. A gente tem agora, né, se a gente traçar esse triângulo, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E antes a gente tinha traçando aqui 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais ou menos. Então, a gente reduziu aproximadamente pela metade os fundos que eram grandes e que tinham retorno muito elevado. Então, a gente já consegue corrigir metade do problema da violação. Tá? Aí fica o ponto. Você pode inferir, aqui deve ter bem uns 30 fundos, tem no paper, mas eu não tenho de cabeça, bem uns 30 fundos dos 75 com alfa positivo, por exemplo. Na realidade, um pouquinho menos, porque alguns têm alfa negativo. Aí você poderia dizer, esses fundos que estão aí de preto é porque eles são muito bem geridos ou muito mal geridos, se for positivo ou negativo, respectivamente. Rapaz, tem um problema sistêmico. Vamos, primeiro, fazer uma inferência a partir de um modelo melhor, que é o modelo que a gente estima aqui agora. Aí caiu, sei lá, de 30 e poucos para 20 fundos. Pronto. Agora, esses 20, sim, porque agora o modelo é melhor. Esses 20 eu vou analisar se eles são bem ou mal geridos, ou sortudos versus azarados. Porque aqueles outros 15 que apareceram com alfa positivo no CAPM, ou negativo, e que agora ficaram com alfa nulo, o problema era o modelo. Esses 20 aqui, com base neste modelo, aí eu posso levar mais fé. E aí é em cima disso que eu vou gerar o bootstrap. O bootstrap é um processo de reamostragem que é fácil de você explicar com um exemplo de videogame, né?
Então, vamos lá. Se o mundo permitisse, a gente gostaria de estimar esse modelinho do APT, do multifator, que a gente propôs pela primeira vez para o Brasil. Eu gostaria de estimar esse modelinho várias vezes. Paulo, como? Você tem 11 anos de amostra. Como é que você vai estimar de novo? Para o mesmo período. É aí que o Bootstrap entra. Tem 132 meses de janeiro de janeiro de 98 a dezembro de 2008. Ok. O que o Bootstrap vai fazer é criar uma amostra com 132 observações a partir dessas 132 observações. Você fala, Paulo, isso é ridículo. Como é que ele vai fazer isso? Tem 132 meses, ou 132 bolinhas. Ele vai criar um conjunto, uma amostra com essas 132 bolinhas, vai ser a própria amostra de tempo. Não se for com reposição. Então, ele vai tirar 132 bolinhas, das 132 bolinhas com reposição. Então, ele tira o mês de março de 2005. Essa aqui agora vai ser a observação 1. Joga essa bolinha de volta. Aí ele vai agora e tira uma segunda bolinha, que pode ser março de 2005 de novo. Então, ele vai criar uma nova série temporal completamente desorganizada a partir das 132 bolinhas, em que cada bolinha é um mês. Quando ele faz isso com reposição, um mês pode aparecer uma, duas, três, quantas vezes quiser dentro dessa amostra. E a partir disso a gente cria 1.000, ou 5.000, ou 10.000, ou 100.000 novas amostras de tempo. E aí você pode estimar o teu modelo 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 vezes. Qual é o grande objetivo? Quando você estima o modelo original, para a janela de tempo original, e tem um alfa positivo, a dúvida é, ele é bom ou é sortudo? Quando você joga uma partida Fortaleza vs Ceará e um ganha do outro, você fica na dúvida. Quem ganhou é melhor ou foi sorte ali do jogo? Rapaz, tem um jeito de a gente resolver isso no videogame. Bota os dois times para jogar, ambos controlados pelo computador, 10.000 vezes. E vamos ver a distribuição de resultados. E aí, se Fortaleza e Ceará forem equilibrados, a gente vai ter muitos resultados, tipo, um ganha, depois o outro ganha, e vários empates. Então, não dá para dizer que um é melhor do que o outro. Foi uma coisa daquele jogo, porque no jogo seguinte o resultado já não se confirma, às vezes. O outro é que ganha, ou passa a ter um empate. Então, o que o Bootstrap vai fazer é possibilitar a gente, para cada reamostragem, obter um novo alfa, e com isso ter uma distribuição de alfas. E aí ver se o alfa que a gente obteve da estimação original, digamos assim, onde é que ele fica nessa distribuição. Se ele é um alfa comum ou não nessa distribuição. Se você bota Brasil e Alemanha para jogar em 2014, o fatídico e inesquecível 7-1, rapaz, se você botasse os dois para jogar no computador, você ia ver que a Alemanha ia vencer maciçamente a maioria dos jogos. Por quê? Porque era um time realmente muito melhor. Um placar desse não é sorte. Ele não precisava ser tão elástico. Mas, assim, era claramente um time melhor do que o outro. Então, assim, não dá para, com base em um jogo, dizer que um é melhor do que o outro. Quando são times que são equilibrados e no jogo seguinte já poderia ter outro resultado. Mas quando é um time muito melhor do que o outro, não é só o placar que importa. É o fato que aquele placar é robusto, porque se eles jogarem 10 vezes, um vai vencer o outro 9 vezes e vai ter um empate. Então, é isso que o Bootstrap vai fazer. Ele vai estimar 10.000 modelos multifatoriais a partir da mesma janela de tempo, a partir de reamostragem com reposição dos 132 meses. E aí ver onde o alfa original se situa na distribuição de alfas a partir do Bootstrap. Tá? Aqui eu acho que temos alguns resultados sistematizados através de uma tabelinha que resume muito. Aqui o efeito cross-section, o efeito de painel, tá? Depois vocês olham lá. Muito bem. Aqui o fitting do modelo. Muito bem. Deixa eu só olhar aqui.
Pronto, essa tabelinha resume tudo aqui. Vai. Olha, quando a gente estima o CAPM canônico, né, o que é que a gente obtém, né, com o Bootstrap? Tá? Só um deles tem alfa negativo, e esse alfa negativo se confirma através do Bootstrap, através das 1.000, 10.000 reestimações. Então, tem um que é ruim mesmo, mal gerido, ponto. 39 tiveram alfa negativo ou zero, e aí a gente atribui a azar ou sorte. 35 tiveram alfa positivo, e a gente atribui isso Não, desculpa, vamos lá. Um deles teve alfa negativo, e isso se confirma através do Bootstrap, ele é mal gerido. 39 tiveram alfa não significativo, desculpa. E aí a gente atribui azar ou sorte. 35 tiveram alfa positivo, e isso se confirma através do modelo de Bootstrap. Então, nós teríamos aí, pelo CAPM canônico, 35 fundos que são realmente muito bons, muito bem geridos. É muito fundo, é metade da amostra. Quando a gente vai para o modelo de fatores, a gente até acha que tem, acho que, 16 ou 17 fundos, cujo alfa é positivo. E aí fica a dúvida, ele é bem gerido ou é sorte? Vamos aos resultados do modelo de fatores com Bootstrap. Nenhum deles se mostra realmente mal gerido. 72 fundos podem ter alfas nulos, negativos ou positivos. Tudo mérito da aleatoriedade, azar ou sorte, e só 3 tiveram alfas positivos que se mantiveram assim quando do Bootstrap. Somente 3 são bem geridos. Tá certo? E aí, a gente apresenta os resultados para todos eles, tá certo? E fica aí a curiosidade para você matar, lendo o paper, descobrindo quais são os 3 fundos que realmente são bem geridos, pelo menos para a década analisada em questão. Tá? Eu vou encerrando a apresentação do paper por aqui. A aula acabou ficando um pouco mais longa do que normalmente são essas aulas de paper, mas esse paper é muito empolgante, pelo menos para mim, e foi para a revista também de finanças, né? Foi publicado lá, e para a Ambima, que premiou esse paper, e você vai complementar aí o tempo dessa aula lendo esse paper após assistir esse vídeo. Tá joia? Na semana que vem, encontros 17 e 18, só aplicado em exercício e como estimar modelos fatoriais usando o reviews. Tá joia? Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Saúde a todos.